O tema que o Senhor colocou para mim compartilhar com você nessa noite é: se você muda, tudo muda. Em espanhol, se tu cambia, todo cambia. E esse tema para mim, ele é uma das verdades que quando você, assim como no culto de domingo passado, que o tema era plantar e colher, é um princípio, é uma lei, é uma regra da vida. Eu creio que depois do plantar e colher, você precisa entender como funciona as atitudes do ser humano. Porque pode ser que você diz: pastor, aquilo que eu tenho plantado, eu tenho tentado ser diferente. Eu tenho tentado falar de maneira diferente, mas quando eu vejo, eu falei um monte de coisa que eu não deveria. Talvez você pense: pastor, eu gostaria de mudar as minhas ações, só que eu gostaria de plantar sementes diferentes, agir diferente, ver diferente, falar diferente, me vestir diferente. Eu não sei o que você gostaria de plantar, mas eu entendo que esse plantar, ele nasce de uma ideia, de você compreender aquilo que eu vou tentar te explicar nessa noite. E se você pegar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, você vai descobrir que Deus tem algo para a vida do ser humano. Não é aquilo que você talvez imagine, porque às vezes a pessoa pensa: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que é um karma da minha família? Será que é um karma dos meus antepassados? Será que eu vou viver infeliz, triste? Será que a minha vida é uma vida de desgraça? Será que eu vou ter que viver sempre assim? E quando você lê esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, você vai descobrir que Deus tem 3 ideias para a vida do homem. E o texto começa dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente, presta atenção nisso, para que você experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção que Deus tem algo bom, perfeito e agradável para o ser humano. A grande pergunta, ou o grande X da questão é: por que é que eu não consigo viver isso? Por que é que eu não consigo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por que é que eu olho ao meu redor e eu vejo inúmeras pessoas pensando, falando, fazendo, realizando, testemunhando, e a minha vida, ela não é boa, a minha vida não é agradável e muito menos perfeita? Eu diria que eu tenho problemas emocionais, conjugais, problemas financeiros, eu tenho problemas sentimentais, problemas espirituais. Eu não tenho nada a ver com a ideia de Deus, de boa, agradável e perfeita vontade dele. Agora, talvez a grande ideia que você precisa fazer nessa noite é: como eu experimento isso que Deus tem para mim? Como eu experimento a ideia boa, agradável e perfeita dele? Imagine por um instante se você de fato vivesse o decorrer da tua história para frente, para trás a gente não consegue voltar, mas daqui em diante, vivendo boa, agradável e perfeita vontade dele. Uau, a tua vida mudaria ou não? Com certeza mudaria. Agora, para você experimentar isso, o texto traz a resposta no começo dele. Ele diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Põe atenção nessa ideia, renovação da tua mente. Você pode, presta atenção, você pode mudar muitas coisas na tua vida. Você pode falar de maneira diferente, você pode mudar a tua maneira de vestir, você pode mudar amigos que você tem, você pode mudar muitas coisas, mas a primícia de viver a boa, agradável, perfeita nasce de você renovar a tua mente, mudança de mentalidade. Por isso que o texto diz: se você muda, tudo, o tema diz: se você muda, tudo muda. Recorde que domingo passado eu falei sobre Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7 diz: pois ele só pensa nos gastos, ele diz come e bebe, mas não fala com sinceridade. Recorda que a minha versão da Bíblia, ela diz, aquela mais antiga, mais tradicional, a mais original, diz: porque como ele imagina na sua alma, assim ele é. A grande palavra aqui, obrigado,
Aqui a grande palavra é, porque como imagina na sua alma, na sua mente, assim ele é. Então perceba que tudo aquilo que o ser humano é de fato, antes dele ser, antes dele agir e estar plantando sementes, ele precisa ser aqui na sua mente, na sua cabeça, nas suas ideias. Você pode tentar mudar todas as coisas. Se você não mudar a tua cabeça, os teus pensamentos, nada muda. Você espera a resposta de Deus, você espera uma intervenção de Deus, você busca a direção de tudo quanto é lado, mas nada muda sem você entender esse conceito de mudança. O grande resumo dessa primeira parte aqui, dessa introdução que eu estou dando para você, é que Deus está muito mais interessado que você mude a classe de pensamentos que você tem dentro da tua cabeça do que mudar a tua realidade ou realizar o pedido do teu coração. Aqui as pessoas às vezes elas se enganam, porque elas vêm até Deus e elas pedem coisas, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus me dê isso, Deus resolve esse problema, e tudo isso Deus ouve, Deus anota e Deus não se esquece. Porém, o maior interesse de Deus é que eu e você possamos mudar nossa maneira de pensar, porque o que Deus está dizendo, tanto no livro de Romanos, através do escritor de Romanos, quanto em Provérbios, através de Salomão, ele está dizendo o seguinte: o que você está vivendo é fruto daquilo que está dentro da tua cabeça. O que você está plantando é fruto da classe de pensamentos que você tem. Por mais que o teu coração queira mudar a semente, mudar as atitudes, mudar a fala, mudar o que você ouve, mudar coisas na tua vida, você não consegue. Por quê? Porque você é aquilo que você pensa. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é o teu querer, mas é a maneira com que você pensa. Essa ideia aqui, ela é tão poderosa, porque quando você chega diante de Deus, você chega entendendo que Deus, ele é poderoso, ele é tudo, não há limites para ele pode todas as coisas, ele tem todas as coisas. E aí, talvez o nosso coração seja: Deus, tira o problema da minha vida, Deus, tira a angústia da minha vida, Deus, talvez, tira a dor da minha vida, tira o vício da minha vida, Senhor, tira o sofrimento, tira a doença, tira a tristeza. E aí você descobre que Deus, ele está mais interessado naquilo que você está pensando do que no problema que você está vivendo. Não sei se faz sentido para você. Porque você está interessado no ambiente, nas circunstâncias que você está vivendo. E você quer que Deus resolva o problema, a circunstância. E Deus, ele está completamente interessado naquilo que você está pensando. Porque é o que você pensa, é o que determina aquilo que você vai viver. Eu não estou falando de poder da mente, eu não estou falando de autoconhecimento, eu não estou falando de zen, você ficar pensamento positivo, não é sobre isso. É sobre as ideias que você tem dentro da tua cabeça. Lembre quando Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei que lançou Daniel na cova dos leões, o rei não dormiu à noite. O rei, ele se virava de um lado, se virava do outro, e dizia: meu Deus, será que os leões comeram Daniel, despedaçaram Daniel? E a Bíblia diz que o rei estava aflito de uma maneira tão grande que quando raiou o sol, a Bíblia diz que o rei saiu. Ele foi até a caverna e ele diz: ó Daniel, talvez o teu Deus tenha te livrado da cova dos leões. Eu estou aqui aflito. E a Bíblia fala que Daniel está sossegado na cova dos leões. Daniel está tranquilo e favorável. Daniel está de boa. Daniel diz o seguinte: rei, fica tranquilo. O Deus qual eu sirvo, ele me livrou dos leões, está tudo certo, eu não estou preocupado. Agora, presta atenção, alguém que é livre, que é rei, que é o governador do mundo atual, está completamente perturbado nos pensamentos, e alguém que está em apuros, com leões ao seu lado, está completamente tranquilo. O que é isso? Isso é você compreender aquilo que está na tua cabeça. É o que vai externar para você de alguma maneira, seja de maneira sentimental, seja de maneira em termos de palavra, seja de maneira em termos de como você vai se comportar, de como você vai vestir. Tudo isso vem com reflexo aos teus pensamentos.
Recorde que quando Davi chega ao campo de batalha, tanto Saul quanto todos os guerreiros da época, diz a Bíblia, que as pernas deles tremiam e eles tinham medo de Golias, porque Golias era muito grande, Golias era um guerreiro, Golias era terrível. E Davi chega e aí, estão fazendo o quê? Ah, mas é que Golias é um grande... Ah, mas e daí? Não, mas vamos lá, e o que vai ganhar o cara que vencer? Ah, vai ganhar isso, tá bom, eu luto. Aí por um instante você percebe, ou esse menino não tem juízo, ele é completamente doido, louco, ou a classe de pensamentos dele é diferente dos demais. E aí você descobre que o que determina muitas coisas na nossa vida é justamente aquilo que está dentro da nossa cabeça. Quando você começa a entender isso, você vai ver que Deus está interessado em mudar as tuas ideias para que você mude de vida, você plante coisas boas, para que você possa colher coisas boas, do que meramente fazer milagres aleatórios na nossa vida. Pensa se Deus, ele realizasse exatamente tudo aquilo que você pede. Sabe o que aconteceria? Amanhã depois você voltaria a fazer exatamente a mesma coisa, correto ou não? Voltaria a fazer igual. Agora, quando você muda a tua maneira de pensar, você vive uma transformação. Por isso que, enquanto você não muda os teus pensamentos, nada muda. Essa é a regra. Biblicamente falando, você pode ler toda a Bíblia do começo ao final, e você nunca vai encontrar uma parte da Bíblia que Deus mudou o pensamento de alguém de maneira estralar de dedos. A coisa mais difícil que Deus tem para realizar na Terra é justamente fazer com que o indivíduo entenda que tem que pensar diferente. Você sabia disso ou não? Se alguém é cego e pede um milagre para Deus, Jesus é poderoso para trazer vista aos cegos. Se você tem uma enfermidade, Jesus é poderoso para restaurar a tua saúde. Se você tem um problema emocional, Jesus é poderoso para restaurar o teu problema emocional. Se você tem um problema no casamento, Jesus é poderoso para restaurar o teu casamento. Só que você não tem como orar dizendo, Deus, muda a minha ideia. Porque a tua ideia é o teu livre-arbítrio. É aquilo que você é quem você é. Seria fácil, você imagina, que bom seria se eu pudesse trazer você aqui à frente e eu orar por você e dizer, em nome de Jesus, muda a maneira dele pensar. Meu Deus, não teríamos problema. Acabou o problema. Acabou o problema de tudo. Tudo, acabou todo. Seria a coisa mais fácil, Senhor. Abençoa. Aí você vai para a Bíblia e você descobre como foi difícil Deus convencer Moisés que ele era o cara. Lembra disso ou não? Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você é o libertador, eu escolhi você, você é o cara. E aí Moisés diz o seguinte, não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu tenho dificuldade. Não, Moisés, é você. E ele diz, não, Senhor, eu sou assassino. Mas Moisés, é você. E ele começa a discutir com Deus, porque Deus tem que mudar a maneira dele pensar para que ele possa acreditar que de fato Deus não estava equivocado com relação a ele. Por que você tem que entender essa ideia? Porque a partir daí, você vai descobrir que os teus pensamentos, eles podem atrapalhar você ou eles podem ajudar. Os teus pensamentos, eles podem trazer alegria para você ou podem trazer tristeza. É verdade ou não? Os teus pensamentos, eles podem trazer construção na tua vida ou destruição na tua vida. Quantas vezes você já pegou alguém que ele tem tudo, mas ele se acha infeliz, ele pensa que é infeliz, ele pensa que nasceu para... E você vai mudar o pensamento dele? Não. Seria fácil, aleluia, em nome de Jesus, muda o pensamento. Só que não muda. Por isso que é Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas você tem que transformar a tua mente. É você. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Você transforma a tua mente. Você transforma a tua maneira de pensar. Porque aquilo que você pensa, escute, é o que gerencia a tua vida. Talvez eu esteja hoje fazendo uma pregação para o resto da tua vida você entender que você vive aquilo que você está pensando.
Se você mudar isso, você muda todas as coisas. Presta atenção, por que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar? Primeiro, porque os meus pensamentos são eles que controlam a minha vida. Não existe ação sem mudança de pensamento. Você só age porque você pensa. Tanto para o bem quanto para o mal, tanto para ir como para vir, tudo que você faz porque você pensa. Não tem como uma pessoa dizer assim, ele agiu loucamente. Não, ele pensou e agiu loucamente. Mas o loucamente veio do pensamento louco, correto ou não? Não tem como dizer assim, não, ele agiu amorosamente sem pensar. Não, ele pensou amorosamente e agiu amorosamente. Aí você vai para a Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 17. Lucas 12, 17. Olha o que o texto diz. Ele pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. E aí segue o texto. E a Bíblia diz que o texto que segue é exatamente aquilo que ele pensou. Se você pegar Lucas capítulo 15, Marcos capítulo 28, Marcos capítulo 28, você vai ver a mulher do fluxo de sangue. E ela diz o seguinte, naquele momento, como ela sabia em seu espírito e o que estavam pensando, disse-lhe, porque pensam essas coisas no coração. Não, desculpa. Marcos, capítulo 5, versículo 28. Aí é o Marcos 2. Marcos 5, 28. Porque pensava, se eu apenas tocar no manto de Jesus, serei curada. Presta atenção que o milagre sucedeu exatamente como ela pensou. Não é que o pensamento fez o milagre, mas o pensamento criou a atmosfera do milagre. Ou seja, antes de você viver o milagre, você tem que pensar o milagre. Antes de você viver feliz, você tem que pensar de maneira feliz. Antes de você viver a prosperidade, tu tem que pensar de maneira próspera. Antes de você viver aquilo que você anseia, a resposta que você anseia, primeiro você tem que incubar isso dentro dos teus pensamentos. Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 15, versículo 18. Filho pródigo. Olha o que ele diz, Lucas 15, versículo 18. Ele diz o seguinte, vou me levantar, vou ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Numa outra versão da Bíblia diz, e o menino pensava consigo mesmo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra ti. Presta atenção que toda ação humana, toda semente do plantar, que é o que determina o que você vai colher, ela nasce justamente dos teus pensamentos. Você nunca vai dominar a colheita, você domina a semente que você planta, correto ou não? E a semente que você planta está dentro da tua cabeça. Não existe perfeita, agradável e boa vontade de Deus sem você mudar os teus pensamentos. Por isso que às vezes as pessoas elas anseiam tantas coisas, elas anseiam, elas querem, só que Deus diz, eu não posso, porque eu não consigo mudar a tua maneira de pensar. Se você mudar a tua maneira de pensar, automaticamente você vai viver isso. Você vai colher isso. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 3. Diz o seguinte, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. Tanto um quanto o outro, o Senhor criou ambos. O prudente percebe o perigo e ele busca refúgio. Mas o ingênuo de pensamentos segue adiante e sofre as consequências. Se for um bom pensamento, escute, se você tiver bons pensamentos, boas atitudes você vai ter. Se você tiver maus pensamentos, más atitudes você vai ter. Ou seja, a tua vida ela é exatamente o reflexo daquilo que está dentro da tua cabeça. Quando às vezes eu vou conversar com alguém, as pessoas vêm conversar comigo, pedir um conselho, pedir algo, tal, e a pessoa começa a falar, eu não preciso dobrar, às vezes, o meu joelho e orar, Senhor, me dê a revelação daquilo que está acontecendo, Espírito Santo, me fala aquilo que eu preciso. Às vezes eu simplesmente vejo.
que aquilo que a pessoa está vivendo é exatamente aquilo que está dentro da cabeça dela. É exatamente os pensamentos dela. É aquilo que ela pensa diariamente. E isso vai trazendo as sementes que vão saindo à terra e automaticamente você colhe. Então, quando você olha para isso, você vai descobrir o quão importante é os teus pensamentos. Se você aceitar pensamentos de que você nasceu para ser infeliz, infeliz você será. Se você aceitar pensamentos de que eu nasci para dar errado, você vai dar sempre. Se você tiver pensamentos de angústia, de tristeza, de sofrimentos, de mágoas, de rancor, se você pensar, olha só, esses dias eu falei para você sobre a minha família. E a minha oração que eu fiz aos céus, quando eu era bem jovem. Lá tem a minha irmã que tem o olho verde, a minha outra irmã que tem o olho verde também, e aí eu nasci com o castanho, o mais comum de todos. Eu nasci cheio de sarda, braço sarda, cara sarda, daí Deus deu uma amenizada na situação. Todas as minhas irmãs, narizinho de não sei o quê, e eu narizão italiano, né, pontudo para baixo e tal. E eu, Deus, tudo que o Senhor poderia espalhar de beleza caiu para o lado de lá e sobrou pouco para o lado de cá. Porém, se você pensa que é feio, feio você será. Como eu penso que sou bonito, bonito eu sou. Não, eu tô brincando. Eu não sei se me aplaudiram pela beleza ou pela piada que eu contei. Eu acho que foi pela piada. Mas você é o que você pensa. Quantas vezes uma pessoa deixa, presta atenção, ela deixa de usufruir coisas porque ela pensa, o que vão dizer de mim? Ninguém vai dizer nada de você. Você está pensando que alguém vai falar alguma coisa, mas ninguém está nem aí para você. Ninguém está nem aí, ninguém vai pagar as tuas contas, verdade ou não? Ninguém vai pagar os teus boletos. Não, eu não vou fazer isso porque alguém vai... Não, eu não posso fazer aquilo, eu não vou em tal lugar. E você vai ver o seguinte, que você vive exatamente o que você pensa. E o grande dilema de Deus é que o teu pensamento controla a tua vida. Lembra quando o anjo chegou diante de Gideão? Amigo, o anjo chega diante de Gideão. Homem valente e valoroso. Gideão, cadê o homem? Cadê o valente? E cadê o valoroso? E o anjo fala, é você mesmo. E ele diz, eu não. Eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre, nós somos os menores, qualificação zero, não somos ninguém, não. E aí o anjo dizendo, é você. E ele dizendo, não. E aí você vai ver que o reflexo da vida dele era exatamente aquilo que estava na mente dele. Trabalhando escondido, mexendo na terra, pegando um pouco de grão, um pouco de alimento para sobreviver. E Deus dizendo, você é alguém poderoso. Você já pensou que talvez o que você fica pensando no decorrer da semana não tenha nada a ver com o que Deus pensa sobre você? Você pensa, eu sou coitadinho, eu não posso, não vai dar, porque eu não tenho sobrenome, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. E Deus está dizendo, você é uma mulher valorosa, você é uma mulher sábia, você é um homem abençoado, você vai conseguir, você vai conquistar, as coisas vão dar certo para você. Eu estou vendo algo que você não vê, mas eu não posso mudar a tua maneira de pensar, porque é nós que temos que mudar a forma de pensar. E aí, o anjo consegue convencer Gideão. E aí ele se torna um grande juiz. Oxalá que nessa noite eu consiga convencer você, por meio dessa palavra, que você nasceu para viver e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Que você talvez tenha chegado aqui com complexos, com medos, com traumas, com uma série de pensamentos e você sai daqui como um gigante. Eu nasci para dar certo, a minha família vai dar certo, o meu trabalho vai dar certo, as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque assim como imagina na sua cabeça o homem, assim ele é. Recorde quando Deus fala com Jeremias. E Deus fala, Jeremias,
Você nasceu para ser o cara. Você vai ser um grande profeta. As nações conhecerão o teu nome. E ele diz: não, eu sou só um menino. Eu sou só um menino. E aí Deus tem que dizer: não, Jeremias, é você. Com Moisés, a mesma coisa. Com Naamã, a mesma coisa. Recorde, eu ministrei esses dias. Naamã quase perde o milagre dele. Porque ele pensou. O profeta disse: ó, vai lá, jovem. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Naamã sai e ele diz: ó, ele pensa. Abana e Farfar são rios muito melhores. Eu não vou nadar no Rio Jordão, mergulhar no Rio Jordão. Um pensamento pode tirar a bênção da tua vida. Não é o diabo, é um pensamento. Um pensamento pode desviar você da rota que, quem sabe, um dia Deus planejou para a tua vida. Um mísero pensamento pode destruir o teu casamento. Ah, minha mulher não me ama mais. Não é que a tua mulher não te ama mais, é que um pensamento entrou e você está deixando esse pensamento guiar a tua vida. Ah, mas é porque eu comecei um negócio e o meu negócio não deu certo. Não é isso, é que um pensamento entrou na tua vida. Porque assim como o homem imagina, assim ele é. A renovação do teu pensamento é o que determina se você vai viver aquilo que um dia Deus projetou. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Acha a versão, meu nobre, que diz: eu sei que pensamentos... Aí, que é o cara. Só para você entender, talvez você tenha vindo, começando a vir à igreja agora. Nós recebemos alguém, hoje eu recebi alguém que ela não é cristã, não é evangélica, ela está vindo pela primeira vez. A Bíblia é uma só, mas ela tem diferentes versões. Nova Versão Internacional, Almeida Corrigida, NTLH, a Bíblia Viva, tem várias versões. E ela vai mudando um pouco a linguagem, mas a ideia é a mesma. Mas olha o que diz Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Presta atenção que Deus tem um pensamento com relação à tua vida. Não é que Deus te colocou num mundo aleatório para você se lascar ou viver da maneira como você está vivendo. Veja o que Deus está dizendo. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, que pensamento que Ele tem? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Presta atenção que o pensamento de Deus para a tua vida é que você tenha uma família abençoada, que você viva os teus sonhos, que você conquiste aquilo que você anseia, que você possa abençoar outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas, para que você viva feliz. Pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal. Agora, quando você fala de pensamentos, existe basicamente uma guerra na tua mente. Clichê. Existe uma batalha na tua mente, porque existem 2 tipos de pensamento sempre. Verdade ou não? Os que desistem e os que não desistem. Os que reclamam e os que não reclamam. Os que falam besteira e os que falam coisa. Sempre vai ser assim. Sempre. Não vai mudar. Sempre. Vai ter aqueles que desfilam o ódio e aqueles que desfilam o amor. Aqueles que destroem e aqueles que constroem. Aqueles que têm rancor e aqueles que perdoam. Por quê? Porque existe uma batalha na nossa mente. De pensamentos que nós temos. Existe algo que é o nosso falso eu. Eu estudei um tempo psicologia e existia uma matéria que ensinava sobre o falso eu. O que é o falso eu? É a imaginação que você tem e o mundo que você cria dentro da tua cabeça. Que você pensa que é isso. É o falso eu. É onde não é a verdade. Não é a realidade das coisas.
Por isso que você vai descobrir que tem gente que parece humilde, mas não é humilde, é verdade ou não? Tem gente que parece que é arrogante e ele não é arrogante. Você já conheceu gente assim? Que você olha para ele e fala assim, Pai eterno, isso aí deve ser um poço de arrogância. E você conhece ele, você vê que ele é a pessoa mais querida, mais humilde, mais simples da terra. O falso eu cria coisas, imagens que não existem. Tem gente que parece pobre, mas é rica. Tem gente que parece rica, mas é pobre. Mas como que a gente faz isso? Criando no falso eu. Essa batalha da nossa mente, tudo está ligado a isso, aos julgamentos que nós fazemos. É onde acontece essa batalha. Por isso que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, presta atenção no que o escritor de Coríntios diz. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 10, 5, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o quê? Todo pensamento para torná-lo obediente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, amigos, a parada é a seguinte, o mundo verdadeiro é isso daqui que você está vivendo. É isso. Porém, existe algo que passa dentro da tua cabeça, que são os pensamentos, que se você deixar eles soltos, eles vão te levar para longe de Deus, para longe da boa, perfeita e agradável vontade dele, correto? Romanos capítulo 12, versículo 2. Por isso que o texto diz, olha, você tem que destruir os argumentos, destruir os pensamentos, porque você tem que pegar ele e você tem que levar ele como um prisioneiro. Você tem que levar ele como um prisioneiro cativo, para torná-lo obediente ao que Cristo diz. Aí você vai para aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você vai chegar a ser tudo aquilo que a Bíblia diz que vai chegar a ser. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é, mesmo que a minha mente diz que é outra coisa. Mesmo que a minha mente diz que eu não posso, mesmo que o meu pensamento diz que não é possível, mesmo que a minha mente diz, olha, não é a realidade. Agora, o falso eu, daquilo que nós criamos, é justamente esse inimigo que você precisa vencer, levar ele cativo. Ou seja, ou esse pensamento ele se torna livre e ele domina na minha cabeça, ou eu pego ele e trago, não é o que eu estou pensando. Não é aquilo que está na minha mente, é isso, é aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, aquilo que Deus diz sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e etc e tal. Gênesis capítulo 6, versículo 5, já estou encerrando e eu quero orar por você. Mas eu quero que você entenda que às vezes um pequeno ajuste na tua mente, nos teus pensamentos, ele determina o resto da tua vida. Você não tem como plantar sementes que não estão nos teus pensamentos. O Senhor observou, ou o Senhor viu, quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação do seu coração era mal para o mal o tempo todo. Qual é a guerra que o ser humano luta? É a guerra do pensamento. Veja, Deus viu a atitude, mas a atitude ela pode ser aleatória. Deus vai além, ele vai lá no foco, no começo do negócio, no princípio das coisas. E ele diz, na verdade, o pensamento deles é mau. Por isso que Deus destruiu todo mundo. Agora, você vai descobrir que os teus pensamentos eles podem te levar para cima ou para baixo, fazer você viver bem ou mal. Você lembra de Elias? Que Elias pensou em tirar a sua própria vida. Ele pensou, não vale mais a pena viver. Ele pensou consigo mesmo, olha, não vale a pena. Não há motivos para mim viver. O anjo do Senhor aparece para ele, fala com ele. Ele muda a maneira de pensar.
E você sabe o que acontece. Ele encontra Eliseu da porção dobrada. O ministério continua. Tudo que você está vivendo hoje pode mudar completamente a partir de agora, se você mudar a tua maneira de pensar. Não haveria absolutamente nada que não pudesse mudar se você não mudar a tua maneira de pensar. O que é orgulho, luxúria? O que é amargura, ódio, raiva, rancor? O que é ressentimento, inveja? O que é preocupação? O que é problemas? O que é tudo isso, se não pensamentos que estão na nossa cabeça? A única resposta, a única direção que eu tenho é que aqui é o campo de batalha e se você muda, tudo muda. Essa é a verdade. Antes de mudar externamente, muda internamente. Quando você começa a entender isso, você vai ver como a tua vida pode ser poderosa, prazerosa. Talvez hoje você só tenha tristeza dentro de você. Talvez hoje você só tenha angústia, preocupação. Talvez o que há no teu coração é uma falta de sentido. Talvez você não tenha alegria e prazer de absolutamente nada. E às vezes não é algo externo, é o que você pensa dentro da tua cabeça. Se você entender que antes de Deus querer mudar a tua circunstância, Ele gostaria que você mudasse a tua cabeça, os teus pensamentos. Que você pode ser feliz, que as coisas vão dar certo, que Ele é poderoso para te abençoar, que Ele é poderoso para fazer, que não há limites para Ele, não há empecilhos para Ele. Operando Deus, ninguém pode impedir. Que Ele pode mudar a tua história da noite para o dia. Ele pode fazer exatamente como fez com Moisés, alguém gago, limitado, alguém que era assassino, transformar em alguém relevante. Ele pode pegar alguém que era um pastorzinho de ovelha, simples, humilde, e colocar como um grande rei. Ele pode pegar alguém que era José, que foi traído pelos irmãos, ficou na casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão, colocar ele como governador. Cara, o que é que todos esses homens têm em comum? Homens que entenderam que os seus pensamentos, eles têm poder para plantar sementes na terra, para que essas sementes possam produzir frutos. E esses frutos possam trazer aquilo que jamais, jamais, jamais eles poderiam viver sozinho ou de maneira aleatória. O apóstolo Paulo fala algo em Romanos capítulo 7, versículo 23. Ele fala sobre essa guerra que nós vivemos. E ele diz, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Presta atenção que ele está dizendo que é uma lei, é uma regra, é um princípio. E lembre-se que Deus não quebra princípio. Ele diz, estão lutando no meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Ele está dizendo o seguinte, eu amo a lei de Deus com todo o meu coração, mas sempre há um grande mas dentro de mim que são os meus pensamentos. Aí você compreende. Por que o próprio Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 17? Ele diz o seguinte, quando ele fala das armaduras, né? Que ele coloca o homem e a mulher como guerreiros. Ele diz o seguinte, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte, ó, você precisa proteger a tua cabeça. Se você proteger a tua cabeça, se você proteger os teus pensamentos, você vai ver que Deus poderá proteger a tua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pastor, no que é que eu tenho que pensar então? Se eu só penso um monte de coisa, a minha cabeça é 75 mil pensamentos diários, a ciência diz. Colossenses 3,2 diz o seguinte, pensem nas coisas do alto. Jamais pense nas coisas terrenas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala algo mais para frente, Filipenses capítulo 4, versículo 8.
E eu gosto disso, porque essa é a maneira de você saber se você está pensando as coisas de Deus ou não. Essa é a maneira de você saber se a tua mente está alinhada ou não. Essa é a maneira de você dizer, olha, eu entendi, estou mudando a minha cabeça, estou mudando meus pensamentos e eu sei que eu vou viver algo novo. Filipenses 4:8, Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Quer dizer, porque tudo aquilo que é mentira não vale a pena você pensar. Tudo aquilo que talvez o teu falso eu criou, não vale a pena você pensar. E ele vai mais, ele diz assim, ó, pense em tudo aquilo que é digno de respeito. Pense tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso você deve pensar. Nisso você deve pensar. Por que eu estou trazendo essa ideia para você nessa noite? 26, recorde. Não é mudança de calendário apenas. É você mudar a tua maneira de pensar. Ponto. Não é você mudar de endereço, é você mudar a tua maneira de pensar. Não é você... Nós estamos começando como igreja. Eu creio e volto a falar aquilo que está no nosso coração desde o primeiro dia que oramos pela EFAP. Viveremos um tempo sobrenatural aqui. Eu creio que esse local em pouco tempo estará completamente cheio. Eu creio que essa igreja será a grande referência na EFAP, nos bairros circunvizinhos, nas cidades ao redor, na Grande Chapecó. Nós enviaremos missionários para o Brasil, para o mundo, eu não tenho dúvida disso. Vai acontecer. Zero dúvida. Mas por que eu estou mostrando para você essa ideia? É que se você mudar a tua maneira de pensar, vai dar certo. Talvez você tem tantas coisas que há tanto tempo você está querendo que Deus mude, que Deus faça, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus faça isso e tal. E talvez a regra de hoje, a palavra de hoje seja, se você muda, tudo muda. Talvez o que você está esperando é uma grande mudança na tua vida. E Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Deus só não pode mudar a nossa maneira de pensar, porque essa nós mesmos devemos fazer. Tu já pensou se você tomasse uma decisão hoje de dizer o seguinte, olha, nunca mais eu vou ter pensamentos de derrota. Nunca mais eu vou ter pensamentos de limitações. Na casa, é engraçado que se um dia você estivesse junto comigo, com meu pai, com a minha família, ao todos, qualquer pessoa que fale qualquer coisa negativa, imediatamente é repreendido pelo meu pai. Imediatamente, não é tipo assim, eu vou esperar, falou uma coisa negativa, ele diz, anule essa palavra. Isso não existe, isso não é assim. Não é dessa maneira. Vai dar certo. Deus nos prometeu. Deus falou na sua palavra. A sua palavra tem poder. Deus não se equivocou com relação a mim. Não se equivocou com relação a você. Vai acontecer. Deus é poderoso. Ele pode fazer. E anula-se a palavra. Você já pensou se dentro da tua casa você fizesse isso? Você já pensou se nas tuas orações você falasse, Deus, muda a minha maneira de pensar? Porque felicidade ou alegria, escute, está aqui e não aqui. Você sabia disso, né? O cara tem o melhor carro do mundo, mas ele está infeliz. E daí, de repente, tem alguém na rua, sabe? Andando, tá aí, mas ele não tem carro, ele está de a pé, ele está caminhando no sol, mas ele está completamente feliz. Porque felicidade e alegria está dentro de você. Prosperidade, sonhos, visões, aquilo que você anseia, está tudo dentro de você. A primeira semente, presta atenção que eu quero encerrar aqui, a primeira semente que está na tua vida é os teus pensamentos. Ponto. Essa é a primeira semente. Se sair de dentro da tua cabeça, o bem irá acontecer. Se sair o mal vai acontecer. Se sair tristeza, tristeza vai acontecer. Se sair rancor, o rancor vai acontecer. Agora, se sair de dentro da tua cabeça,
pensamentos de bênção, pensamentos de alegria, pensamentos de felicidade, pensamentos de sucesso, pensamentos de prosperidade, pensamentos positivos, a semente será exatamente igual àquela que está na tua cabeça. Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim ele é.